trouxe o pecado por intermédio da desobediência, e este pecado alastrou-se atrás a morte. O último Adão, Jesus Cristo Nazareno, ele trouxe a graça, nos dando um novo renovo de uma nova aliança com o Pai Celestial, que é a qual, já entrando na ministração, não poderíamos citar, ou melhor se expressando, não poderíamos deixar de citar a passagem dos primeiros acontecimentos após a criação do mundo, que a qual vemos relatar em poucos detalhes, na passagem que a qual vemos relatar após Adão e Eva terem falhado, após Adão e Eva terem pecado contra o Senhor, após Adão e Eva desobedecerem a palavra do Senhor. Glória a Deus. Por algumas partes não estão entrando então no começo assim, após Deus criar a terra, o planeta, os animais, por fim criar Adão, e assim quando foi criar a Eva, tirou a Eva da costela de Adão, como os irmãos já sabem, deu um sono profundo em Adão, e assim tirou a Eva. E a palavra vai te dizer que a qual Deus deu ordem para Adão, que a qual serviu para Eva também. Todas as árvores, todos os frutos das árvores deste jardim podem comer à vontade, de fartura, podem se alimentar de todas as árvores, porém há uma exceção de uma árvore, que a qual eu não quero que vocês comem dela, que ela traz a ciência acerca do bem e do mal. Esta é a árvore da vida, certamente desta árvore não coma. E por certo ponto a palavra vai te dizer que eles andavam sempre nus, não tinha malícia entre os dois. E um certo dia Eva, indo perto desta árvore da vida, que a qual trazia ciência do bem e do mal, Deus deu ordem para não comer, porque no mesmo instante que comessem, eles morreriam. E a palavra vai te dizer que vem a serpente. Os irmãos conhecem bem a passagem do Senhor, que é como a serpente, ao ver a aproximação de Eva naquela árvore da vida que trazia a ciência do bem e do mal, ela começou a exercitar a sua astúcia. Era o próprio diabo naquela serpente, ou o diabo materializado em uma serpente. Disse o que Deus disse para vocês, para não comer desta árvore da vida. E ali a Eva respondeu: pois bem. Ele disse: se nós comesse, nós iríamos morrer. E ali aquela serpente, o diabo transfigurado em uma serpente, disse: sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão também como ele. E ali na sua lábia convenceu a Eva a comer do fruto da árvore da vida. E ali, além dela comer, os irmãos conhecem a passagem, ela traz até Adão. Adão, a palavra vai te dizer que ele come, mesmo sabendo que era o fruto da árvore da vida. E ali no mesmo instante, ambos viram que estavam nus, veio a malícia no coração, e começaram a pegar algumas folhas para fazerem como aventais, para cobrir as suas partes íntimas. E ali Deus começou a chamar: Adão, onde estás? E Adão correu atrás de uma pedra, se escondendo da presença de Deus. E ali ele se apresenta: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi. Por quê? Porque eu estava nu. E ali Deus disse: como sabe que está nu? Não tinha malícia, não tinha maldade. Porventura comete do fruto que eu ordenei que eu não comesse? Aqui começa a ministração
ministração, o começo do entendimento do Espírito Santo, que é com ele, o Espírito Santo nos faz entender que Adão, quando Deus pergunta, irmãos, Deus poderia muito bem descer sobre a face da terra, nem chamar por Adão, já destruir tudo, destruir o paraíso, matar Adão e Eva. Abre uma exceção. Como que eles morreram, sendo que eles comeram do fruto e continuaram vivos? Os irmãos devem ter ouvido já isso em uma ministração, uma pregação. Morreram na área espiritual. Não é mentirosa a palavra quando Deus disse: certamente no mesmo instante que comer desse fruto morrerás. Adão e Eva comem do fruto e permanecem vivos, fisicamente sim, mas na área espiritual eles morrem. Vivemos no meio de uma nova geração, em que quantos estão pregando a palavra, quantos estão louvando, quantos estão falando em mistério, quantos estão falando entregando revelação, quantos que estão fazendo a obra do Senhor, mas está morto na área espiritual. Aleluia. Já estão mortos na área espiritual. Glória. A palavra prossegue se dizer, ele poderia muito bem descer, matar, ele sabia o que aconteceu. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, o Onisciente, que sabe de todas as coisas, o Onipotente, que é o Todo-Poderoso, e onipresente, que agora está em todo lugar. Mas quando ele tem um diálogo com Adão, cremos que é uma oportunidade que ele dá para Adão se arrepender. Verdade, aleluia. Por quê? Porque ele pergunta a Adão: o que está acontecendo? Por que você está se escondendo? Você acha que Deus não sabia por que Adão estava se escondendo, não? Verdade, aleluia. Talvez era uma oportunidade, certamente, para Adão se arrepender, se reconhecer. Vamos botar, entre aspas, na expectativa de Adão responder para Deus: não, Deus, eu me escondi sim, porque eu pequei, eu errei. A mulher comeu do fruto e me deu, mas eu estava ciente do que eu estava fazendo. Ela não me obrigou a nada, mas eu estou arrependido, me perdoa. Mas não foi o que aconteceu. Ao invés de ele reconhecer, se arrepender, se consertar, na verdade ele faz como muitos fazem. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, aí a oportunidade que Adão tem para se arrepender, como ele não aproveitou, é transpassada para a mulher. E aí, mulher? E aí, Eva, por que você fez isto? Aí dialoga com Eva, mas ela, ao invés de se arrepender, de se reconhecer, aproveitar esta oportunidade, já tira a sua culpa. Ah, foi a serpente que me enganou. Eva também poderia muito bem dizer: ah, a serpente usou a lábia dela, mas eu caí porque eu quis, ela não me obrigou, então me perdoa, estou arrependida. Não, faz como Adão e como muitos: foi a serpente que me enganou. Vivemos no meio de uma nova geração, em que quantos são assim? Irmãos, o negócio não é pecar, o negócio não é desobedecer, o negócio não é errar. O pior desse negócio de pecar, de errar, de desobedecer, é de não reconhecer que desobedeceu, é de não reconhecer que errou, é de não reconhecer que pecou, porque pecar eu pego, pecar você pega, mas Deus quer ver nós se arrependendo dia por dia. Aleluia. Devemos
De fato, vivemos no meio de uma nova geração que de fato é assim. A pessoa peca, mas não consegue assumir o seu próprio pecado. A pessoa erra e não consegue assumir o seu próprio erro. É mais fácil colocar a culpa no meu irmão do que eu assumir a minha culpa. Que agora, Senhor, foi Ele que me incentivou para o mau caminho, mas ei, tanto Satanás quanto o funcionário dele, que a qual ele usa na face desta terra, ele não nos obriga a nada. Satanás mostra o caminho, mas eu sou bom nesse caminho se eu quiser. Satanás apresenta a tentação, mas eu só caio na tentação se eu quiser. Satanás abre a porta da perdição, mas eu só passo mas eu só passo pela porta da perdição se eu quiser. Ele mostra a bandeja, mas a decisão de cair ou não cair é minha. A decisão de cair ou não cair é tua. Aleluia! Vamos aprender a assumir o nosso próprio erro, se arrependendo sem colocar a culpa no nosso próximo. Aleluia! Após Eva não aproveitar esta oportunidade e colocar a culpa na serpente. Foi a serpente que me enganou. Ali, como o Senhor não tem como dialogar com a serpente, dialogou com Adão, dialogou com Eva, dando oportunidade para se arrepender, mas não aproveitaram, colocaram culpa um no outro. Mas a serpente não tem como, né? Dialogar com a serpente para ela ter uma oportunidade, porque era o próprio diabo. Aí já é o contrário, dialoga com Adão. Adão não aproveitou a oportunidade, dialoga com Eva. A Eva também não aproveitou, aí vai dando. Aí quando chega na serpente, já não é mais diálogo, já não tem mais chance, já não tem mais oportunidade, porque não aproveitaram. Aí quando chega na parte da serpente, aí já contraria da serpente para Eva, de Eva para Adão. O que? A consequência. O diálogo. Adão não aproveitou Eva. Eva não aproveitou a serpente. Chegou na serpente, acabou o diálogo. Aí vem a consequência. Ó serpente, a mulher esmagará tua cabeça e você não terá amizade com a mulher e você irá se rastejar no chão. Aí quando chega a consequência para Eva, você teria filhos sem ter dor de parto, mas por causa da desobediência você terá dor de parto. Agora Adão, por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa do pecado, a tua consequência, você e a geração que virá irão morrer, irão conhecer a morte, e você terá que trabalhar do suor do teu rosto. Glória! Aí vem a consequência. Não é diferente com cada um de nós. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual quantos estão atraindo a consequência. Pecou, não se arrependeu, tem consequência. Quantos que a qual estão atraindo, não é palavrão, irmãos, a desgraça, que a qual é o oposto da graça, que a qual é acontecimentos de coisas ruins, coisas trágicas. Quantos que a qual estão atraindo a miséria, quando a desobediência, parece que o azar está conosco, tudo de ruim acontece. Tanto essa passagem de Adão, da desobediência de Adão e Eva, olha o que se alastrou no mundo todo. A desobediência do profeta Jonas fez com que a roda que ele traçou por conta própria, que a qual era para ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. Olha o que aconteceu no navio indo para Tarsis. Não foi somente Jonas que pagou pela desobediência, mas quem
pessoa. Oh, Deus. Veio uma tempestade. Glória a Deus. O navio está balançando, o mar está batendo contra o navio. Já sabemos, vamos jogar todas as nossas embarcações, a nossa fazenda, nosso sustento que nós temos no mar fora para ver se melhora. Aí olha, os marinheiros, aqueles homens que não sabiam por que estava acontecendo aquela tempestade, começam a jogar suas fazendas, seus bens no mar, para ver se acalmava a tempestade que estava batendo naquele navio. E nada melhorou. Por quê? Porque o motivo não era aqueles homens, era a desobediência de um homem, profeta Jonas. E ele tomando ciência daquilo, olha só, irmão, o profeta como ele é mal reconhecido, estava dormindo no porão. Aí vamos botar, não está escrito, mas vamos botar que ele estava coçando o olho assim, coçando o olho, estava acordando, como nós acordamos, né? Lavamos o rosto, esfregamos os olhos, o rosto. Aí ele sobe a escadinha do porão para cima, aí fala, vamos jogar na sorte. Tchum. Aí a sorte para ver quem era culpado cai exatamente em profeta Jonas. Aí olha como ele é mal reconhecido. Aí sobe o porão, a escadinha, aí dizem, o que aconteceu? Homem dormente. Não é chamado como profeta, é chamado como dormente. E aí ele começou a explicar, eu sou o homem que Deus, eu sou o servo de Deus, sou o hebreu. Deus mandou eu ir para Nínive, mas eu estou na desobediência e estou indo para Tarsis. Mas já sei o que fazer, me lança no mar e a tempestade vai acalmar. E eles, não, calma, mais um pouco. Vamos ver o que tem mais aqui nas embarcações para poder jogar no mar para ver se acalma. Aí continuaram jogando mais coisas que estavam indo no navio e mesmo assim não melhorou. Olha o temor daqueles homens que adoravam outro tipo de deuses. Pegam Jonas e antes de lançar Jonas no mar, ali eles adoravam outro tipo de Deus, mas diz, ó Deus de Jonas, não nos impute a nós pela morte deste homem. Foi ele que pediu para ser jogado. Pum, jogou. Aí por misericórdia, sem muitos detalhes, os irmãos com essa passagem, que o Senhor por misericórdia enviou um grande peixe, ele ficou 3 dias, 3 noites, e ele clamou ao Senhor no fundo, a Bíblia fala inferno, mas é no fundo do oceano, e por fim, ao 3º dia, vomitou Jonas na areia da praia. Mas a parte é o alastramento da desobediência. O alastramento da desobediência de Adão fez com que o pecado sobreviesse até nós e que a morte também viesse a nós. Cremos que se não fosse o pecado da desobediência de Adão, de repentemente, entre aspas, talvez aqui seria a nossa vida eterna, aqui seria o nosso paraíso, porque não haveria pecado, então não haveria morte. A morte foi consequência também, mas como pecou, há uma morte, é consequência do pecado. A dor de parto é a consequência do pecado. Cremos que pela leitura não haveria dor de parto, a mulher iria ter o parto sem ter dor, sem precisar de gritar, mas isso também é uma consequência, a dor de parto. A desobediência de Adão e Eva lastrou o mundo inteiro. A desobediência de profeta Jonas alastrou a consequência por aqueles marinheiros que estavam com ele. E acha que é diferente comigo? Acha que é diferente com você? Vivemos no meio de uma nova geração em que é igual quantos olham para si. Ah, Senhor, meu filho está passando mal, já levei no hospital e nada melhora, nem o médico sabe o que está acontecendo. Ah, deve ser o Senhor testando a minha fé. Possa ser que sim, mas e se for consequência do Senhor por causa da minha rebeldia? Senhor, eu estou desempregado, Senhor. Eu boto o currículo no lugar, quando outra semana coloco o currículo em outro e ninguém me chama. Será que tem que ter algum problema no meu currículo? Ah, deve ser o Senhor testando a
fazer campanha que Deus vai honrar. Pode buscar nas madrugadas que Deus vai valer a pena. Pode buscar nos montes que Deus vai abençoar. Mas se for consequência do Pai Celestial, por causa da desobediência, vai perder tempo buscando em campanha, vai perder tempo pedindo oração, irmã A, irmã B, irmã C, vai perder tempo orando pela madrugada, buscando no monte. Por quê? Porque nada disso vai resolver. Se é desobediência, a única solução, se for a desobediência, a única solução vai ser tomando uma posição, vai ser tomando uma tendência, vai ser consertando o altar que é qual está quebrado. Aleluia! Se for desobediência, a única solução vai ser esta: se consertando, se santificando na presença do Senhor. Aí, por intermédio de Adão, aconteceu o que estamos pagando no dia de hoje. Romanos 5,12. Por intermédio de um homem veio o pecado, e através do pecado veio alastrando mais uma consequência, a morte. Mas por intermédio de um outro homem veio a graça. Aleluia! Graça esta que é qual significa favor imerecido. Nós não merecia, mas Ele nos concedeu outra oportunidade. Nós não merecia, mas Ele nos concedeu outra chance. Nós não merecia, mas Ele nos concedeu esta graça. Aleluia! Salmo 116, versículo 12. Salmista Davi, jovem segundo o coração do Senhor, se faz uma pergunta, mas não se faz só com a resposta, não se traz uma resposta. Por quê? Porque tanto ele quanto nós já sabemos a resposta. Salmos número 116, versículo 12, ele pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ponto de interrogação. Uma pergunta que a qual ele não respondeu, porque todos já sabemos a resposta. Qual é a resposta? Não tem como pagar ao Senhor por todos os benefícios que ele tem nos feito. Não tem como devolver ao Senhor pelas oportunidades e livramento que ele tem nos concedido. Não tem como recompensar ele por tudo que a qual ele tem feito em nossas vidas. Aleluia! Por intermédio de Adão, do homem, primeiro homem, veio o pecado e a morte, mas por intermédio de Jesus Cristo veio a graça. Com a sua humildade, mesmo sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele teve a humildade de deixar toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder lá no céu, para descer no ventre de uma mulher e nascer numa manjedoura dentro de um curral e crescer como nós crescemos, de viver como nós vivemos, de sofrer como nós sofremos, de ser decepcionado como nós somos decepcionados, com o propósito e intuito de pagar um alto preço por cada um de nós, por intermédio do seu sofrimento naquela crucificação, com aquele pedaço de cana batendo na sua cabeça e na cabeça dele, do último Adão. Este é Jesus Cristo, estando com uma coroa de espinho na sequência
seus lombos e foi chicoteado para cumprir o propósito que ele veio cumprir na face desta terra, na sequência da graça que ele veio nos conceder, colocar o último Adão, este é Jesus Cristo, para carregar uma cruz pesada, além da sua medida e além do seu peso, que é no meio do caminho de Gólgota, que a tradução é caminho da caveira. Ele deu uma tombada e veio Simão Sirineu ajudar, e ele continuou com seu propósito, carregando aquela cruz pesada, na sequência do propósito de nos conceder a graça imerecida, esse favor imerecido. Ele foi pregado às suas duas mãos e os seus pés sobre a cruz e levantado, e assim ficou pendurado. E a palavra pode dizer que os dois ladrões, um o julgava, um condenava e o outro o auxiliava, mas a palavra pode dizer que ele diz na sua palavra: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que a tradução é Deus meu, por que me desamparastes? Seguidamente, antes de ele entregar o seu Espírito ao Pai Celestial, ele disse tetelestai, que a tradução é está consumado, em outras palavras, missão cumprida. E assim toma o seu pescoço, entrega o seu Espírito ao Pai, e ele morre na sequência do propósito que ele veio cumprir, para trazer, nos conceder esta graça. Mesmo morto, eles vieram atravessar uma lança na sua barriga, atravessou de frente para trás, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Ele vive para todo sempre. Basta nós sabermos aproveitar esta graça, esta oportunidade, esta dádiva que ele veio nos conceder sobre a face desta terra. Aleluia! Essa palavra que o Senhor deixa para cada um de nós, finalizando com o versículo 20 de Romanos capítulo 5, na parte C: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o primeiro Adão abundou com a morte, superabundou a vida. Aleluia! Assim, agradecer a oportunidade